Olá, começa agora o Viva Mulher, o seu espaço semanal de informação, inspiração e representatividade. Hoje recebemos a modelo e influenciadora digital Vitória Bessa, que representou Fortaleza no Miss Universo Ceará 2026. Na grande final do concurso, a nossa cearense conquistou o troféu de melhor corpo, um reconhecimento que reflete meses de preparação intensa, marcados por foco, disciplina e determinação. Pilares que guiaram toda a trajetória dela até o palco. Muito bem-vinda, Vitória, aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter vindo e ter aceitado o convite. Muito obrigada. E desde já, belíssima, né, gente? Sim. Oi, gente. Tudo bem? Minhas musas. Primeiramente, muito obrigada, tá? Uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, da minha jornada. E é isso, né? Pronto, pra gente falar justamente dessa jornada, queria que você começasse, né, falando um pouquinho como surgiu essa vontade de virar modelo, de trabalhar, né, como influenciadora, como é que foi isso? Porque não é só ser bonita, né, tem que ter todo um preparo também para trabalhar com isso, né? Sim, no meu lugar, eu sempre... Aquela criancinha Vitória sempre foi artística, sempre gostou disso, eu sempre gostei de ficar dançando em casa, era eu, minha irmã, minha prima, a gente ficava dançando, ficava brincando, eu sempre gostava desse lugar. Porém, eu não acreditava que isso era possível, de verdade, eu não me achava bonita a esse ponto. Por falta de representatividade nas nossas televisões, principalmente naquela época. Então, eu não me sentia assim, nossa, que é algo possível, acessível, sabe? E a minha mãe foi a pessoa que mais, eu sempre honro ela, vou sempre honrar, foi a pessoa que mais acreditou em mim e que insistiu mesmo. Ela me inscreveu no meu primeiro Miss Ceará Infantil quando eu era criança, sem eu saber, tá? É muito importante, sem o meu consentimento. E quando eu cheguei, ela só me levou, quando eu cheguei, mãe, o que é isso? Ela, é o Miss Ceará. Como assim? Ela, tu vai participar. Eu, meu Deus, mãe, mas eu não sou bonita e nananã. E ela, você vai sim, porque você é bonita. E aí foi onde começou a minha jornada nesse mundo. Eu tinha 11 anos de idade e sempre, eu não ganhei, obviamente, o concurso daquela época. Corta, ela não ganhou. E aí, desculpa, não ganhei o concurso e isso me frustrou muito, porque eu já não acreditava em mim, imagina. E aí que eu não acreditei mesmo, mas minha mãe sempre insistindo, começou a me inscrever em agências de modelo. Só que naquela época, as agências, elas não eram das melhores, sabe? Enganava muito as pessoas, era muito extorquir dinheiro do que, de fato, ajudar. Eu nunca tive trabalho nessas agências, muito pelo contrário, porém, foi uma experiência, né? Participei do Miss Beco da Poeira 2013, ganhei o Miss Beco da Poeira, o primeiro título dela. Ganhei o Miss Beco da Poeira Teen, na época eu tinha 13 anos. E aí fui construindo essa caminhada aí no mundo da moda. E em 2014 para 2015 eu acabei desistindo devido a situações de agências bem delicadas, onde eu falei para minha mãe, eu disse, olha mãe, para mim já deu isso daqui. Eu era muito perseguida naquela época pelo próprio diretor da agência, tipo, ele brigava, implicava muito comigo. E aí eu fiquei, mãe, pra mim já deu, eu acho que o que eu tinha pra viver eu vivi, agora eu vou fazer outras coisas. Vou focar em estudo, vou ser policial, inclusive estudei pra concurso, não passei também. Não era o caminho dela, né? E com 19 anos foi onde eu tive o meu reencontro com o mundo da moda, porque eu comecei sendo camelô de rua aos 16 anos. Trabalhei ali naquela Guilherme Rocha, vendia roupa, vendia película, já fui aí dos corre. Então, quando eu passei a vender moda feminina, roupa, vestuário feminino, eu comecei a ter muito contato com os pessoais das lojas. E aí eu via muito ali, não sei se você já foi ali naquele buraco da Gia, naquelas feiras, tem muita modelo que até hoje trabalha de frente de loja. E eu via muito as meninas trabalhando com isso e eu tinha muita vontade de trabalhar com aquilo, porque eu queria ser modelo. No fundo, eu me encontrava no mundo da moda, mas eu não aceitava porque eu não achava que eu tinha perfil para isso.
Então, com 19 anos, foi onde eu tive uma amizade com uma pessoa que trabalhava na loja e foi onde eu tive meu primeiro trabalho como modelo, ali de frente de loja. Então, a minha vida ela foi assim, eu fui por outros caminhos, mas sempre me trazia, a vida sempre me voltava para o mundo da moda, sabe? Então, pós-pandemia, eu fiquei sem trabalhar na pandemia, eu fazia faculdade, antes da pandemia, eu fazia faculdade de administração, trabalhava, consegui abrir uma loja no Central Fashion, lá eu consegui vender moda feminina, que foi a minha primeira loja, V-Stories. E aí, com a pandemia, eu não tinha recursos, porque eu que bancava os meus custos. Então, eu tive que trancar a faculdade, fechar a loja. Então, eu fiquei sem nada, eu fiquei sem norte. Então, pós-pandemia, eu ainda tentei ser camelô de rua, mas não dava certo. É porque realmente ali os sinais, sabe, já estava bem claro na minha cara. Vai ser modelo. Então eu voltei a ser modelo de loja, de frente de loja. Passei ainda uns 2 anos sendo modelo de frente de loja. E aí me despertou aquela vontade no coração de ser modelo de fotográfica, realmente explorar esse meu lado, porque ali a feira ela é maravilhosa para quem está começando. Inclusive a maioria das meninas, das grandes influenciadoras e modelos de Fortaleza, passam pela feira. É o começo de toda menina. Uma vitrine realmente, né? Né? Literalmente. E aí ali foi onde eu aprendi muita coisa, mas aí eu comecei, não, vou explorar esse meu lado, eu acho que tem futuro, sim. Então eu comecei, eu lembro que dos 2 anos que eu passei ali, eu consegui juntar R$2.000. Foi o único dinheiro, porque era muito pouco que você ganhava ali, então eu consegui juntar 2.000. Aí eu reformei o meu quarto e fiz uma parede onde eu conseguia fazer fotos, provadores em casa. E aí eu comecei a oferecer o meu trabalho, eu fiz uns panfletos e comecei a distribuir o meu panfleto nas lojas. Comecei a falar, olha, eu faço foto, eu cobro um valor maravilhoso, vamos fazer foto comigo. E aí foi onde começou a Vitória Modelo Fotográfica. Então eu comecei a fazer para muitas marcas ali da feira. E eu sempre fui muito ambiciosa, sabe? Antigamente eu achava que isso era um erro, porque eu sou de periferia, né? Eu era de periferia, nasci, me criei. Então a minha realidade ela era muito escassa. Mas eu nunca me vi limitada àquilo dali, sabe? Eu sempre pensava, cara, eu posso muito mais, eu sei que eu posso conquistar outros lugares, eu posso ter uma vida boa, sempre gostei de coisa boa. Cara, não vou ficar nisso daqui, me limitar a isso daqui. Então, eu comecei a explorar esse meu lado, essa minha ambição, comecei a buscar novos ares, fazer outras coisas, tentar estratégias novas para melhorar o meu trabalho. E aí, antes eu trabalhava com a minha mãe no meu quarto, né? Ela ainda passou uns 2 anos trabalhando comigo ali e teve um momento que ela olhou para minha cara, papo sincero mesmo, ela, olha, eu acho que eu tô começando a te atrapalhar. De verdade, porque ela já é mais velha, ela já não tinha tanta flexibilidade, aquele jeito, aquela coisa criativa que, querendo ou não, tipo assim, a modelo ela é o principal, mas tem que ter uma equipe com ela, tem que ter por detrás do modelo tem um videomaker, tem um fotógrafo, um maquiador. Então, eu acho que nesse momento ela foi muito franca comigo, ela tô começando a te atrapalhar, tu tem que começar a buscar um time para trabalhar contigo mesmo, pessoas que consigam te ajudar a evoluir. E aí mãe, esse é o momento, eu queria que a gente, porque eu amava trabalhar com minha mãe era minha assessora, era minha fotógrafa, era minha videomaker, era tudo. Então foi onde a gente realmente teve esse encontro de verdade e eu fui buscar outras pessoas. E foi aí que meu trabalho começou a evoluir, eu investi em Media Kit, e comecei a traçar mesmo essa jornada como influenciadora também, porque antes eu era só modelo, e eu só queria ser modelo, porque eu tinha vergonha, eu era tímida de aparecer no Instagram. Também sou tímida. Tô bem. Então eu era muito tímida, eu não gostava de aparecer, eu não era segura de mim. Também teve, por incrível que pareça, nessa minha fase de ser modelo e tudo mais, eu ainda passei por nessa fase, eu passei por um momento de baixa autoestima mesmo. Tipo assim, como mulher preta. Eu não me entendia como mulher preta, para você ver. Eu me comparava com mulheres brancas, eu me inspirava em mulheres brancas, eu embranquecia
tudo ao meu redor, minhas maquiagens, tudo. Eu não aceitava que eu era preta. Eu reprimia o meu cabelo. Meu cabelo, ele é cacheado. Eu tô aqui com essas tranças maravilhosas, mas meu cabelo, ele é cacheadinho, ele é afro. Então, eu queria meu cabelo bem definido, aquela coisa perfeita. Eu não queria um frizz, eu não queria nada solto, porque na infância eu vivi muitas coisas traumáticas que isso começou a refletir na minha vida adulta. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa insegura, uma pessoa que não se aceita. Eu não saía de casa se não fizesse o meu cabelo, ele tinha que estar muito alinhado, bonitinho, enfim. Então, eu tive um encontro comigo mesma, de mulher preta, de aceitar, de me libertar de todas essas coisas que eu mesma tomei como verdade pelo aquilo que eu vivi. E aí foi onde eu virei a minha chave. E isso foi recente, tá? Foi em 2024 que eu virei a minha chave como mulher preta, de me entender, de me aceitar as minhas raízes, o meu cabelo. E foi aonde, pra mim, eu sinto que mudou. Mudou como influenciadora, mudou como nos trabalhos, porque eu comecei a fazer aqueles blowout, eu comecei a fazer, é isso daqui, eu vou ser eu sou... Sabe, foi realmente um papo que eu tive comigo mesmo. Eu fiquei, cara, tu é linda, do jeito que tu é. Não tem como fazer outra Vitória, é só você. Não tem como você se transformar em outra pessoa. Você é única do jeito que Deus fez você. Então, acho que a melhor coisa que você pode se fazer agora é se abraçar. Me abraçar mesmo, entender o meu cabelo, entender como que eu posso trabalhar com ele, com o que eu tenho. E aí foi onde eu me libertei e eu sinto que eu comecei a prosperar mais. Sabe? A minha vida ela começou a fluir, eu comecei a ser autêntica. Por isso que hoje em dia, até no mundo Miss, que a gente ainda vai chegar lá. Vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar no mundo Miss. Mas o mundo Miss também ele me ajudou muito nisso, de ser autêntica, ser eu. E é algo que eu pregava muito lá, sabe? No meu discurso, tudo era ser autêntica, ser uma mulher preta autêntica. Porque muitas, olha, e isso é algo que eu trabalho muito no meu Instagram hoje. Depois que eu me libertei, eu entendi que isso era meu... Vou deixar o Instagram dela depois aí, gente. Sim, me sigam. Eu entendi que isso era meu propósito. Realmente, como eu consegui transformar a minha vida, e eu venho conseguindo transformar, eu entendi que eu tenho que transformar a vida de outras pessoas. Ajudar outras meninas como eu, mulher preta de periferia, a se ressignificar e a transformar a sua vida mesmo, sabe? Vitória, a gente vai dar um intervalo rapidinho, bem rapidinho, só pro pessoal aí de casa tomar um café, beber uma água. Já já a gente volta e vai falar do Miss. Pois é, sai daí não. Fortaleza cresce e nossa Câmara precisa acompanhar o tamanho da cidade que representa. Por isso, depois de mais de 20 anos, a Câmara de Fortaleza está voltando para o centro da cidade. É aqui que a nossa história começou e vai continuar, cada vez mais próxima das nossas raízes e da nossa gente. Uma nova sede projetada para ser muito mais inclusiva, sustentável e tecnológica, ocupando o prédio do antigo Mucuripe Club, com vista para o mar e de olho no futuro. Seremos vizinhos de um importante polo cultural e de grandes ícones da nossa cidade, o Forte de Nossa Senhora da Assunção e a Catedral de Fortaleza. Voltamos para onde o povo está, trazendo mais segurança para a região e movimentando a economia local, dando vida nova a um cartão postal da capital para lembrar que também fazemos parte dos seus dias. Câmara de Fortaleza, em breve, uma nova casa para você. Eu não disse que era rápido. Voltamos a conversar com a Vitória Bessa, que é Miss Universo Fortaleza. Acertei? De 2026.
A gente falou um pouquinho, Vitória, no primeiro bloco, da sua trajetória como modelo. Eu queria saber como foi que deu aquele estalo, assim, aquele start. Meu Deus, eu quero ser Miss. Conta pra gente como foi, assim, esse processo. Eu confesso que não foi fácil, porque, mais uma vez, eu vou puxar pra minha mãe. Ela que sempre dizia, Vitória, vai ser Miss, tu tem potencial. Porém, na época, eu não estava com o corpo que eu tenho hoje. Então, mais uma vez, eu volto para aquele papo. Como que eu vou acreditar que eu posso ser se nem eu tô no padrão para esse tipo de evento, sabe? Então, eu fiquei, mãe, mas não dá, não tem como, eu não tenho um perfil para isso. Ela tem, mulher, tu já é modelo. E na época, como eu te disse, na época eu ainda era insegura, ainda estava me resolvendo. E aí é que eu não dava ouvido para essas coisas, eu deixava para lá. Mas ela ficava sempre plantando ali a sementinha, sabe? Mãe é aquilo, é voz de Deus, né? Mãe é maravilhosa. E a primeira pessoa que confia, né, no potencial. Não, e ela é visionária, ela vê. Acho que a mãe ela é a pessoa mais usada por Deus. E eu gosto também muito de falar de Deus na minha trajetória, porque foi ele que me transformou, ele que me ajudou nesses meus reencontros comigo mesma, me ajudando, me dando força, fazendo milagres. Eu ver milagres acontecer, até mesmo no Miss, foi muito na jornada, porque o Miss não é aqueles 3 dias ali, que é o show final, é o processo. 2025 eu passei de janeiro a dezembro me preparando para o Miss. Corpo, mente, espírito, profissional, oratória, inglês, tem que ter um inglês. Então, foi todo o processo ali e eu vivi muito milagres. Uma pergunta de pessoa leiga. Você primeiro representa uma região para depois você ser o Miss Fortaleza? Você é Miss bairro tal? Como Não, é que é? No caso, geralmente acontece um concurso para você ganhar o título de Miss Fortaleza. E aí não tem muito tipo bairro, é mais por nome mesmo. As meninas vão para concorrer ao Miss Fortaleza. Eu tive o privilégio de ser contemplada a ser Miss Fortaleza. Então, eu não passei por um concurso para ser Miss Fortaleza. Eu já fui contemplada. Então, quando foi ano passado, aliás, 2024, foi onde eu decidi, vou ser Miss. Aí eu falei para minha mãe, vou ser Miss, Ela, não acredito, finalmente. E eu, mãe, vamos tentar. Agora eu me sinto preparada, que foi logo quando eu dei a minha virada de chave e eu, agora eu estou pronta para tudo. E aí, quando foi 2025, eu me inscrevi, já passei, aí como eu te disse, de janeiro a dezembro me preparando, comecei a treinar muito, mudei a alimentação, comecei a focar no inglês. Gente, eu costumo muito dizer que a Miss, ela é uma atleta de salto. Porque, gente, vocês pensam assim, é só desfilar, é só fazer... Não é, é uma preparação. Eu comecei a fazer aulas de passarela, salto 15, tá? Tudo bom? Tudo bem? É isso. E aí, salto 15, postura, core, joelho pra dentro, não pode dar... Gente, é um ritual. E a Miss, ela disfarça muito, né? Ela tá lá desfilando, as mãozinhas, dedos fechados, não pode estar aquela coisa... É toda uma dança, é uma coreografia de salto, sendo que tem que parecer natural, que eu não ensaiei aquilo. De que você nasceu assim. Aquilo, sorri. Acordei e vim. Sorri e acena, sendo que tá tudo travado. A escápula tá travada, o core tá travado, tá tudo travado e você tá lá. Tudo bom? É isso. Então, comecei a me preparar nas passarelas, comecei a preparar a minha oratória. Eu confesso que o Miss, ele me ensinou muito mais do que eu achava que ele ia me ensinar. Porque, como eu disse, eu não era muito comunicadora. Eu não trabalhava muito essa questão de ser influencer. Então, eu comecei a ter que ficar falando, melhorar a minha oratória, a forma de me expressar, saber contar a minha história, tudo isso, e nananã. Então, eu comecei a usar tudo como forma de treinamento. Celular, stories, trabalhos que eram falando, tudo eu comecei, vou focar porque eu vou ter uma oratória boa, eu vou ficar boa porque eu tenho que arrasar nesse concurso. E eu sou muito destemida, tudo que eu entro, eu gosto de fazer com excelência, com perfeição. Eu, às vezes até, mas você é muito, se cobra demais. Não, é porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. É isso. Então, eu comecei a treinar corpo, mudei a minha alimentação, comecei a fazer déficit, né, low carb, comecei a diminuir para poder ficar mais magra, porque o Miss, antes eu era mais fortinha, eu era mais bombadinha. O Miss, o Miss, ele é slim. Aquela mulher slim. Não é aquela maromba, né, marombeira, aquela coisa. E eu era mais forte, então eu tive que ficar mais slim. Então,
treinei muito, enfim. Inglês também, eu já estudava inglês, mas eu tive que focar mais ainda, porque eu queria no meu discurso final falar inglês, inclusive eu falei. Foi muito bom. Então, é isso. Foi uma preparação, assim, para mim, eu gosto de considerar o MIS o que você aprende, a jornada, e não o resultado final. Então, eu aprendi muito com isso, foi muito bom mesmo, assim, para me desenvolver como pessoa, porque lá na hora você tem que se apresentar para várias pessoas. Imagina, eu tinha vergonha, eu era tímida, eu reprimia a minha beleza, e aí eu ter que me colocar, me expor nesse lugar, lutar contra as crenças limitantes que eu tinha dentro de mim, de que eu não era capaz, de que não era possível ter uma mulher preta nesse lugar. Então eu meio que eu fiz parte de uma, como que eu posso dizer, uma revolução. Realmente eu estou sendo uma porta-voz para outras mulheres como eu, que querem ser Miss, mas antes não se sentia representada. Hoje, tipo, a Vitória foi, então eu posso ir. E eu vejo muito isso no meu Instagram, as meninas, mulher, eu quero muito isso, não, mas eu tenho medo, fala do cabelo também, tipo, como é que tu tem coragem de usar teu cabelo assim, eu quero usar meu cabelo assim. Então eu usei o Miss ainda mais para ser uma porta-voz para as minhas musas, as musas e as que não são minhas musas ainda, mas vão ser depois de hoje, né? Vão lá. Então, realmente para inspirar as meninas que é possível. Tipo, eu era uma menina tímida, cheia de traumas, de coisas, e eu consegui vencer esses traumas, passar por tudo isso e entregar o que eu entreguei no Miss, porque eu fiquei muito satisfeita com o meu resultado final, né? Eu ganhei o melhor corpo, eu fui muito destaque durante o concurso, então, para mim, e ainda fiquei em 4º lugar, né? Como no Miss Ceará. Então, para mim, isso foi muito bom. Para um primeiro concurso, imagina, e eu consegui ter feito história, assim, ainda mais carregando isso, porque não é só beleza, tem também a representatividade que eu carrego. A gente, infelizmente, ainda tem muita gente que tem preconceito com os concursos de beleza de forma geral, mas eu acredito que o concurso chega justamente nesse lugar de representar, de representatividade. No início do programa eu falo, né? Esse aqui é um espaço de inspiração e representatividade, porque eu acho que principalmente uma criancinha te vê em cima de um palco e fala, meu Deus, ela é igual a mim, ela tem um cabelo igual Exatamente. a mim, ela tem a minha cor. Eu acho que você entende, assim, eu acho que você aos poucos vai entendendo, principalmente no seu Instagram, mas tu percebe a grandiosidade que é você estar em cima de um palco e muitas vezes ser inspiração para uma pequenininha. Gente, que eu me arrepio. Eu me arrepio porque isso é real. Bonito, né? E eu só consegui dar de conta de tudo isso que tu falou pós-concurso. Quando eu parei assim, né, que eu tava na correria acelerada, mas quando eu parei, que eu cara, que loucura. Eu tô representando e muito, tipo, é surreal a sensação que eu senti e eu entendi o meu propósito. É por isso que eu falei no primeiro bloco. Eu entendi o meu propósito de vida. Tipo, a partir do momento que eu consegui me ressignificar os meus traumas e ser a mulher que eu sou hoje, eu tenho o respaldo para transformar a vida de outras mulheres e meninas. A Vitória criancinha queria muito que tivesse uma Vitória dessa hoje. E assim, eu fico, e ainda mais aqui em Fortaleza, que é um local de pessoas pardas, entendeu? Então, realmente fazer história. E eu sinto que eu fiz história no Miss e eu sinto que isso é só o começo de muitas coisas que vêm por aí, se Deus quiser. E as coisas que vêm por aí? É o quê? Assim, quer continuar trabalhando? Como Sim, é que é? A vida da modelo, porque assim, antes o Miss, ele foi um propósito. Ele foi algo que eu precisava viver para eu me entender como mulher, porque eu passei a estudar muito, então eu comecei a me conhecer também. Então, o Miss, ele foi importante para eu entender o meu propósito e me entender como mulher e evoluir, vencer alguns traumas. Mas existe a Vitória, que é influenciadora, modelo, business, aquela... CEO. Então, ela continua. Tipo assim, eu sinto que ela tá muito mais forte, ela tá muito mais com vontade de crescer, de evoluir, de realmente fazer outras coisas. Então, a vida, ela para mim, ela não parou no Miss, ela tá aqui, ó, só crescendo. Então, minha área como influenciadora, eu sinto que ela tá crescendo cada vez mais.
E o recado que você deixaria, eu vou deixar esse espaço para você, Ai. deixar um recadinho para suas musas, para as pessoas Sim. que vão se tornar suas musas, para justamente, eu acho, ter essa coragem de ser revolução. E o que eu vou falar para vocês é o que eu disse na minha final do meu discurso do Miss Ceará, que é ser autêntica. Enquanto eu, mulher preta, que demorou a se descobrir e a aceitar as suas raízes, hoje eu me sinto mais livre do que nunca. Livre para usar o meu cabelo, livre para ser quem eu sou, sem medo de ser julgada. E é por isso que eu estou aqui, para transformar a sua vida como eu transformei a minha. Ai, meu Deus, Obrigada. eu emocionei. Então é isso, Vitória. Um prazer te conhecer. Prazer. Você, além de linda por fora, é linda por dentro também, o que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Obrigada mesmo por ter vindo para o nosso programa. Obrigada pelo convite. Você é uma foi mulher incrível. inspiradora, nunca esqueça disso. Viu? Ai, obrigada. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês. Nosso primeiro Viva Mulher desse ano. Que honra, né? Nossa, que linda, eu tô participando do primeiro. A Ai. gente voltou do recesso, esse é o primeiro Viva Mulher. E eu espero que a nossa conversa de hoje tenha te inspirado, porque essa é a nossa função. Eu vou indo aqui, mas semana que vem a gente se encontra, viu? Beijo e dando tchau de mim, ó. Tchau.